O assunto agora são funções, também chamada de modularização. Funções e procedimentos são a mesma coisa. O que quer dizer função? São blocos de instruções que vão realizar coisas específicas que a gente queira fazer. Ou mostrar algum resultado que a gente queira fazer, ou calcular alguma coisa que a gente precisa dentro do nosso programa. Então, é alguma coisa específica que a gente precisa. Eu coloquei aqui a diferença entre variáveis locais e variáveis globais, mas eu vou mostrar isso com um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Mas as variáveis locais são aquelas que são definidas só dentro da função, elas só existem no ambiente da função. E as variáveis globais são aquelas que a gente já está acostumado a usar, que elas existem quando a gente cria. Se eu coloco lá, x recebe 3, então x já existe, é uma variável global. Um exemplo de função que a gente usa muito é a função escreva, né? Que aí ela serve para quê? A gente coloca entre parênteses o que a gente quer que seja mostrado na tela, e aí o que essa função faz é simplesmente mostrar na tela. Então, aqui no Python, o que é a função escreva? É a função print. Então, é uma função já pronta do Python. Então, se eu colocar aqui print e aqui uma string, coisa. O que essa função faz? Ela recebeu como parâmetro uma string e qual que é a execução dela? É mostrar na tela o que foi passado como parâmetro. Se eu colocar print 7, então ela mostra na tela o número que eu coloquei. Então, isso aqui é o que a gente chama de parâmetro. A função print, ela permite vários parâmetros, né? A gente pode colocar olá, vírgula, 6, coisa. Então, o que eu coloquei aqui, ó? 3 parâmetros que ela está mostrando. Então, essa é a ideia de função. É alguma coisa já pronta que executa uma ação específica. Um exemplo muito simples de função é a função que soma 2 números. Então, o que essa função faz? Então, olha aqui. A definição em pseudocódigo vai ficar dessa forma. Eu escrevo função, o nome da função e o que ela vai receber. Eu coloquei A e B aqui, mas podia ser qualquer letra, porque isso aqui vão representar as variáveis que vão receber esses valores. Então, eu coloquei função, vai chamar soma, e ela vai receber 2 números, que são A e B. Aí, aqui no pseudocódigo, a gente sempre declara, né, as variáveis que a gente vai usar, que no caso vão ser esse A, esse B e uma variável S, que eu estou usando aqui. E essa variável S vai ser responsável por fazer a soma desses 2 valores aqui. Sempre a última coisa que a gente coloca numa função é o retorno dela. O que ela vai retornar? Nesse caso aqui, o que eu quero que ela retorne é o valor da soma dos 2 números, que está na variável S. Então, a minha função vai ficar definida dessa forma. O nome dela, os parâmetros, a declaração, o que ela faz, o que ela retorna, e fim. Nesse caso aqui, eu tenho 3 variáveis locais, que é A, B e S. Essas variáveis, elas só existem aqui dentro, elas não existem fora do ambiente da função. Só que aí, para que serve uma função? Para a gente usar em outro lugar. Então, eu coloquei aqui o que a gente já está acostumado a fazer, que é um algoritmo qualquer, que vai ler 2 números que o usuário digitar e vai usar a função soma para somar esses 2 números que o usuário inserir. Então, esse esquema aqui é o que a gente está acostumado a fazer. Então, eu tenho um algoritmo, né, com início e fim, uma declaração aqui de variáveis, que nesse caso aqui eu também poderia usar os nomes que eu quisesse. E aí eu estou usando x, y e w, que são variáveis reais. Primeiro, leia x e y, porque eu quero que o usuário insira esses 2 valores. Depois, eu chamei aqui uma variável w, que vai receber o resultado da aplicação da minha função soma, usando esses valores que o usuário digitar aqui. Se o usuário digitar 7 e 3, então ele vai somar
7 e 3. Então, 7 e 3 vão ser os dois parâmetros da minha função. E aí, como é que vai acontecer isso? Como a minha função já está definida, os valores 7 e 3 vão ser os valores das variáveis A e B, que vão ser somadas e vai retornar aqui o valor 10. Então, a execução desse pedaço aqui, soma x, y, que no caso é o que o usuário digitar os dois valores, vai ter um valor numérico, que no caso aqui do exemplo é 10. Então, W vai ser 10. E aí, vai escrever na tela, soma 2 pontos, 10. E aí, as variáveis W, X e Y são chamadas de variáveis globais, porque elas vão existir no ambiente do programa. Porque elas não estão dentro da função, elas estão aqui fora, elas estão no algoritmo principal. Então, essa seria a ideia. Então, eu coloquei aqui no Python como é que a gente vai fazer, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso passo a passo. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui a função soma. Então, sempre eu uso def, que ficou azul, porque é uma palavra reservada do Python. Soma, que é o nome da minha função, e os parâmetros que ela vai receber. 2 pontos, a indentação já é feita automaticamente. No Python, a gente não tem declaração das variáveis, certo? Então, eu pulo essa parte aqui e vou direto para o que a função faz, que é receber A mais B. E aí, o retorno dela, eu vou colocar return, que é uma palavra reservada também, e o que ela vai retornar, que no caso é S. Pronto, quando eu executo isso aqui, a minha função soma já está definida. Então, o Python já sabe que eu tenho uma função que chama soma, que recebe 2 valores e retorna a soma desses 2 valores. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse algoritmo aqui que usa a minha função soma, porque não aconteceu nada, né? Porque ela não está fazendo nada. Um pequeno teste aqui de uso dessa função seria eu escrever soma 4,7. O que eu estou fazendo? Chamando a função e passando 2 parâmetros para ela. Então, o que ele retornou? A soma dos 2 parâmetros, que é 11. Beleza. Só que do jeito que eu fiz aqui no pseudocódigo, eu estou pedindo para o usuário inserir esses 2 valores. Então, eu vou fazer de um outro jeito aqui, uso com interação com o usuário. Então, o que eu vou colocar? Primeiro, eu vou pegar aqui os valores x e y que o usuário digitar. E aí, ele vai poder digitar qualquer valor real. Então, eu vou pedir aqui para ele, ó, com a função input, que também é uma função que serve para pegar o que o usuário digitar, e vou pedir, insira um número. E aí, como eu quero 2 números, eu vou fazer exatamente a mesma coisa com outra variável, que é o y, né? Que eu fiz aqui para receber o x e o y. Ok. O que eu poderia fazer diretamente aqui? Eu poderia chamar a função soma e passar para ela os valores x e y, porque eles já vão ter valores, correto? Então, ó, insiro o número para x, 2. Insiro o número, que seria o y, 8. Pronto. Quando eu executei a função, o que ela retornou? A soma dos 2. Aí agora vamos ver essa história de variável local. Olha, aqui dentro da função soma eu tenho as variáveis S, A e B. Se eu pedir para ver a variável S, ele fala que não está definida. Por quê? Porque a função S só existe aqui dentro dessa função. E o mesmo vai acontecer com a variável A e com a variável B. Elas não existem. Só que aqui, ó, quando eu pedir para o usuário inserir x e y já estão no ambiente de programação, não dentro da função. Então, x já tem um valor. X é 2, que foi o que o usuário inseriu. E o y é 8, que foi o que o usuário inseriu também. E aí, x e y seriam variáveis globais. Ok. Então, continuando aqui a ideia do que a gente pode fazer. Vocês estão vendo aqui, ó, que ao invés de simplesmente chamar a função soma, eu atribuí isso a uma variável w. Por que eu fiz isso?
Então, eu fiz a mesma coisa que está aqui, só que eu atribuí isso a uma variável w. Se eu executar isso aqui, puser 2, 8, não vai mostrar nada, porque eu simplesmente salvei na variável w. Só que a variável w, ela ficou definida como valor 10. Então, essa variável w que eu poderia usar para fazer outros cálculos, tipo w mais 6. 16, porque w é 10, mais 6, 16. Ela é um número, certo? Então, beleza. Então, isso aqui é para dar uma ideia de como funciona, de como que é uma função. Continuando aqui, ó, nessa ideia, então, exatamente o que eu mostrei, a gente tem funções para calcular coisas, como aconteceu aqui, com uma função soma. Eu posso ter uma função de subtração, multiplicação, divisão, qualquer operação que eu queira fazer, ou coisas mais complicadas, mas também eu posso ter uma função que simplesmente mostra alguma coisa na tela. Então, por exemplo, eu quero fazer uma função que recebe um nome e mostra na tela, oi e esse nome. Então, olha, minha função chama mostra e ela vai receber um parâmetro, que eu estou chamando de nome. Vamos fazer isso direto lá no Python. Então, olha, essa função chama mostra. Então, def mostra e o nome da minha variável é nome. Aqui a declaração, né, da variável nome, que ela vai ser uma string, no Python não precisa, então eu pulo direto para cá. Então, o escreva vai ser print oi, entre aspas, né, porque é uma string, e o que vai mostrar na tela? O que for inserido aqui. Então, o nome que for inserido. Então, vejam que aqui eu não usei o return. Por quê? O return, geralmente, a gente usa quando são coisas que a gente vai retornar como valor numérico. Nesse caso aqui, eu quero simplesmente imprimir na tela. Então, beleza. Fiz aqui a minha função, executo. Aí, agora eu quero usar essa função. Então, por exemplo, se eu quiser usar de uma maneira bem simples, eu tenho que colocar mostra, que é o nome da minha função, e colocar uma string aqui. Por exemplo, Patrícia. O que essa função vai fazer? Olha, então a função mostra, ela vai receber uma string e vai mostrar na tela oi e o nome. Se eu estou passando esse nome para ela, o que vai aparecer na tela vai ser oi, Patrícia, certo? E se eu quiser interagir com o usuário, então uso com interação. O que vai acontecer? Isso aqui, ó. Então, eu tenho um algoritmo igual a gente está acostumado. Início e fim. Vou usar uma variável que é uma string, né, que é o nome do aluno. Vai mostrar na tela, insira seu nome, vai receber esse nome que o aluno digitar e vou mostrar na tela esse resultado, né? Então, vamos lá. Eu chamei de aluno. Então, aluno recebe. Como é uma string, eu não preciso transformar em float, nem int, igual a gente faz aqui. Então, vai ser simplesmente a função input. E aí, eu vou colocar insira seu nome, que é a mensagem. Insira seu nome. E aí, depois, eu vou simplesmente chamar a minha função que se chama mostra. E o que eu vou passar para ela como parâmetro? O que a pessoa inseriu aqui, na variável aluno. Então, vai ser isso que eu vou chamar. Então, o meu nome, vamos dizer aqui, Ana. Então, ele vai mostrar, oi, Ana. Então, seria essa a ideia aqui de uma função para simplesmente mostrar alguma coisa na tela. Então, como eu comentei com vocês, a gente tem esses dois tipos de retorno da função. O return, que serve geralmente para coisas numéricas, né? Que é aí uma função que retorna um número. E quando a gente quer simplesmente mostrar alguma coisa na tela, a gente usa o print, né? O escreva. Aí eu coloquei aqui
uma função simplesmente para mostrar alguns valores na tela. O que essa função aqui vai fazer? Vamos lá, dentro do Python aqui. Eu estou redefinindo essa função mostra, que antes ela servia para isso aqui. Agora eu estou definindo uma outra função. Aqui eu carregar por último é a que vai ficar valendo. Então, definição da função mostra. Aí dentro dela eu posso usar estruturas de repetição, estruturas condicionais, tudo que eu quiser. Então, range n, print i. Isso aqui a gente já conhece, né? Um for. Então, o i vai estar dentro do intervalo de valores que for passado como parâmetro aqui para a função mostra, e aí vai mostrar o valor de i. Então, tá definida a minha função. Se eu puser mostra 10, o que vai acontecer? Então, mostra 10. O i vai assumir os valores do range até 10. Então, os valores que ele vai mostrar aqui para mim vão ser 0, 1, 2, 3, até 9, porque esse range aqui está definido como 10. Se eu quisesse que fossem mostrados números, por exemplo, de 1 até n, eu teria que mudar aqui, não é? Então, se eu quisesse que fosse de 1 até n, eu iria de 1, eu não posso ir até n, porque lembra que o intervalo é aberto à direita aqui. Então, eu teria que colocar n mais 1. Então, redefino essa função e chamo novamente. Aí sim, ele mostraria de 1 até 10. Então, isso aqui foi mais uma introdução do que seria a ideia de funções.